Traders. E aí, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. O mercado ainda está aberto hoje, 26 de setembro, e o mercado está finalizando agora. Agora são 5h20, tá? Estamos com o mercado já na reta final, e eu vim aqui só para passar um recadinho para mostrar uma coisa, uma forma de análise, tá? Eu já passei isso para o pessoal do grupo, mas vim aqui para mostrar para vocês um jeito de preservar o capital, uma forma de tu evitar de entrar em operações de loss, tá? Dá uma olhadinha aqui no nosso operacional, ó. Hoje nós tivemos 2 loss no índice, e aí sempre bom, como eu sempre falo, né? O loss faz parte, mas é interessante quando a gente leva um loss, parar, respirar, ou mais tarde ou num outro dia voltar e analisar o loss, ver como que aconteceu aquele loss, por que aconteceu, se teria como a gente escapar desse loss ou não. Lembra, o importante é vocês conseguirem fazer a análise e a avaliação perfeita e tá tudo certo de acordo com a estratégia de vocês. Estando tudo certo, tu entra. Se deu loss, faz parte. O ruim é quando depois tu vai analisar e deu loss porque tu entrou errado. Isso que é o problema. Então é sempre importante avaliar quando dá loss. Principalmente na nossa estratégia, que é difícil dar 2 loss. Essa semana a gente teve um dia que teve 2 loss e hoje teve 2 loss também, porém a gente teve um gain e aí compensou. Mas como eu digo, essa semana nós estamos aí vésperas de eleição, né? Então é bem complicado. Hoje, antes de começar o mercado, eu ainda mandei lá no grupo que nós teríamos muitas notícias. Então, quanto mais notícias, maior a volatilidade, né? O mercado fica muito tenso, muito mexido. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para ver como que a gente poderia ter evitado uma situação dessa, tá? Deixa eu abrir aqui a minha ferramenta, deixar aqui, tá? Ó, vamos analisar, ver se seria possível. Então aqui, enquanto o mercado não fechou, vamos ver, o mercado não fechou ainda, tá lá, tá rodando, ó, ela tá rodando ali, tá bem lento o mercado agora, mas ainda tá andando para baixo, ó, tá? Vamos fazer a análise, desculpa, deste momento aqui do dia. Então olha só, nós tivemos uma entrada aqui, certo? Essa entrada aqui, ó, Candle 18. Era uma entrada padrão, certinha. Olha o que vinha fazendo lá, ó. O movimento vinha fazendo assim, rompeu ali o fundo anterior, né? Então, certinho, subiu aqui e nos deu uma entrada. Não tinha nem canalizado, tá tudo perfeito, tudo certinho. O padrão de entrada tá beleza, vamos entrar. Beleza, levamos o stop neste momento aqui. Ó, então a gente fez aqui, daqui para lá, olha lá, ele foi lá em cima, 346 pontos. Nos tirou, depois ele veio aqui dar mais um calorzinho, e depois ele até veio para baixo, ó, pagando alguma coisa, mas infelizmente nos deu stop. Tinha como a gente evitar esse stop aqui, fazendo alguma análise parecida com aos que a gente fez dos outros dias. Um ponto de vista que eu trago para vocês hoje é o seguinte: dá uma olhada neste cara aqui, ó, esse Candle 13. O Candle 13 é o fundo, certo? É o fundo. Qual é a distância desse cara aqui para a nossa linha de ouro? Olha lá, olha a distância. A distância deu 1.500 pontos. 1.500 pontos, tá? Então a gente sabe que, por histórico, o preço ele se afasta da linha de ouro e depois ele volta, né, para próximo da linha de ouro. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone, que eu acho que ele está fora de ângulo. Ah, agora sim. Tá? Então assim, o que é normal? O preço ele se afasta da linha de ouro e depois ele volta para a linha de ouro. Rompe a linha de ouro, se afasta da linha de ouro e depois ele volta para perto da linha de ouro. Beleza? Então olha só, se a gente viu aqui o preço anterior ali, o fundo, este fundo, deixa eu botar mais perto aqui para vocês enxergarem bem, tá? Aí, este fundo, nós temos aqui a distância deste fundo para a linha de ouro, 1.530 pontos, beleza?
O que eu espero neste momento? Digamos que eu não estou enxergando daqui para lá. Só estou enxergando aqui, não estou enxergando para lá, certo? Imaginem assim, porque às vezes as pessoas falam, analisar o gráfico parado é fácil. Não, mas nós estamos analisando até aqui. Daqui para cá a gente não existe, ok? Então beleza, neste momento aqui, no Candle 13, o que eu estou esperando? O que eu estou pensando? Eu estou pensando, caraca, o preço ele já está afastado demais da linha de ouro, certo? É isso que eu estou pensando nesse momento. Tanto estou pensando isso que se tivesse dado aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Se tivesse dado um candle aqui, esse cara aqui subiu e depois tivesse dado um vermelhinho aqui, tivesse dado uma entrada. Digamos que tivesse dado uma entrada aqui, que não fosse dentro da primeira meia hora. Nós iríamos entrar aqui? Nós não iríamos entrar aqui. Por que a gente não iria entrar aqui? Por causa da distância da linha de ouro, né? Essa distância aqui, certo? Beleza, então partindo desse raciocínio, se nós não iríamos entrar aqui, né, por causa dessa distância, por que a gente vai entrar mais para frente? Olha só, neste momento aqui, 1.500 pontos. O preço agora ele voltou e deu uma entrada. Mas se aqui eu estou esperando que o preço volte, quando o preço for voltar, o preço nunca vai voltar, pelo menos não é dentro de uma operação saudável, dentro de um movimento saudável, o preço está a 1.500 pontos de distância. Ele não vai voltar assim, né? Ele não vai voltar de uma vez só. A menos, é claro, que tenha notícia, a menos, é claro, que tenha alguma coisa diferente, fora do padrão. O preço pode voltar de uma vez só. Pode, mas não é o normal. Então, trabalhando dentro do normal, se ele não... Ele teria que voltar para lá. Então, ele teria que fazer isso, né? Subir, descer, subir. É isso que eu estou esperando. E aí, se eu estou esperando esse movimento de retorno para próximo da linha de ouro, se ele dá essa venda aqui, ela não vai contra o que eu estou esperando, certo? Vai contra o que eu estou esperando. Ah, mas Bonetti, tá tudo dentro do padrão, tudo certinho, vamos entrar? Tá dentro do padrão. Eu só estou dando um ponto de vista diferente. Se isso aqui não foi suficiente, vamos pensar o seguinte. Beleza, quantos pontos eu busco de gain? Eu busco 500 pontos, certo? Se aqui, quanto tem de distância daqui até a linha de ouro? Nós temos 1.100, 1.190 pontos. Olha lá, 1.190 pontos. É o que eu tenho de distância. Se eu precisar pegar 500 pontos, quantos pontos eu iria ter? Vamos colocar aqui. 500 pontos daria mais ou menos aqui. Aqui. Mais ou menos aqui. E aí nós vamos medir daqui para lá. Olha lá quantos pontos daria. 1.600 pontos. Aí eu pergunto, com 1.600 pontos de distância da linha de ouro, não é mais fácil o preço voltar para a linha de ouro? Qual que é mais fácil? Ele se afastar 1.600 pontos ou ele voltar para a linha de ouro? Aí fica a pergunta. Se vocês forem olhar lá para trás, né? Esse ponto aqui foi 1.500 pontos e ele voltou. Esse ponto aqui, que é o mais fundo, foi 1.400 pontos e ele voltou. Este ponto aqui, quanto é que foi? 1.600 pontos e ele voltou. Vamos ver mais para trás. Vamos pegar aqui, para baixo agora aqui. 1.600 pontos e ele voltou para a linha de ouro. Vamos voltar mais para trás aqui. Aqui. Quantos pontos? 1.200 pontos e ele voltou para a linha de ouro. Olha aqui. Quanto que deu aqui? Nesse caso aqui até foi pouco, né? 1.100 pontos. Mas percebe, esse cara aqui, 1.300 pontos e ele voltou. Esse aqui tá bem longe, Vamos pegar esse cara aqui. Esse deu muito longe, né? 1.900 pontos. Mas percebe que o preço, ele se afasta. Se tu fizer um teste, olha, vai voltando para trás e vê qual é a média de preço que ele se afasta.
Se afasta em torno... É por isso que eu digo, entre 1.000 e 1.500 pontos eu já fico com a orelha em pé. Porque eu sei que a qualquer momento ele vai voltar. Agora, isso que eu digo, se eu sei que o preço vai voltar a qualquer momento, se ele me dá uma entrada de venda aonde ele vai... Se é uma entrada de venda, eu quero que ele se afaste, né? Mas eu sei que ele já está afastado, então eu estou esperando que ele volte. Então essa primeira entrada do Candle 18 dava tranquilamente para a gente evitar. Tá? Hoje de manhã, lá na hora que a gente estava operando, eu comentei com o pessoal lá, falei justamente sobre isso, né? Que era uma entrada arriscada, devido a essa questão. Já o fundo anterior estava muito afastado. Então, comecem a olhar essas coisas também, tá? Então, beleza. Mas esse aqui vai para a estatística, tá? Tudo bem, vai para a estatística. Aí depois nós tivemos esse outro aqui, ó. Olha só, esse aqui já está numa situação bem diferente, né? Ó, Candle 58. Candle 58 deu loss? Deu loss. Mas ele já está numa situação mais favorável, né? Olha só, nós vínhamos aqui, fez esse movimento. Quando ele desceu aqui, ele rompeu esse fundo, certo? Rompeu esse fundo e aí ele subiu e deu uma entrada. Então ele fez esse movimento aqui, né? Ó, deu isso aqui. Perfeito. E aí, neste caso, não tinha o que fazer, não tinha uma análise correta, não tinha nada que a gente pudesse evitar. Porque se tu for ver, qual é a diferença do fundo anterior ali, ó? Tá pouquinho, ó, 950 pontos. Mesmo que eu pegue esse outro aqui também, ó, 900 pontos. Se eu pegar esse outro aqui, 1.100 pontos, tá pouquinho. Teria margem para ele descer, mas aí ele realmente não quis vir por causa do mercado. O mercado não quis que ele descesse, ele quis que ele subisse. Ele foi lá e nos estopou, tá? Subiu até quase 500 pontos contrário. E aí depois, olha a sacanagem, ele foi ali estopar a galera e depois ele desceu. Então assim, ele gostaria realmente, ele avaliou os quesitos para venda, só que ele resolveu subir para estopar todo mundo e aí depois ele pagou. Beleza, então aqui foi um stop, tá? Um stop que daria para a gente ter evitado, um stop que não tinha o que fazer, teria levado esse stop igual. Depois nós tínhamos aqui uma outra entrada, o Candle 73, que deu gain. E aí a gente faz a mesma análise, né? Olha lá, neste momento aqui, ó, ele fez esse movimento, esse. Aqui ele rompeu o fundo anterior, dando uma oportunidade. Aí vamos olhar aqui, ó. Olha só. Esse cara aqui, ó. Olha a distância que ele tem da linha de ouro. 1.280 pontos. Então, com 1.280 pontos, já está quase no meu limite. Mas eu ainda tenho uma margem para pelo menos ele me proteger. Pelo menos me dar os 115 pontos. E aí o que acontece? Ele desce, deu 94 pontos, quase bateu no nosso 115, deu um calorzinho, 192 pontos e depois ele veio pagar, tá? Depois ele veio e pagou, beleza? Então nós tivemos um gain aqui. Quem não pegou nesse aqui, de repente ficou um pouco ressabiado, né? Receoso, e entrou nesse Candle 77 e deu a mesma coisa. O 77 também pagou. Aí tinha lá o próximo candle, a próxima entrada, esse cara aqui, ó, 87. E aí esse eu já recomendo a mesma avaliação anterior, né? Olha lá, o fundo anterior dele, o candle 84. Qual é a distância? Olha a distância que ele tá, 1.600 pontos. 1.600 pontos. E aí ele me dá uma entrada. Tu acha que é mais fácil essa entrada aqui do Candle 87, é mais fácil ele descer mais 500 pontos ou é mais fácil ele voltar, já que ele está tão longe, né? As duas situações podem acontecer. Ele pode nos dar 500 pontos, pode me dar até mais de 500 pontos. Vai depender se ele entrar numa tendência forte. Mas o mais normal, o natural, é ele voltar, certo? E aí o que aconteceu? Ele não deu nenhum nem outro. Ele não voltou e ele não desceu.
ele começou a ficar naquela tensão, ó, lateralizou. E aí ele entrou numa caixa. Ó, o preço entrou numa caixa aonde ele veio até aqui, estávamos aqui, né? Ele desceu um pouquinho, subiu, e aí, não, vamos continuar descendo. Ele desceu, parou aqui. Beleza. Depois subiu, parou aqui. Olha quantos toques ele deu nesse mesmo ponto aqui embaixo. Ó. Deu 1, deu 2, deu 3, deu 4. Aqui quase tocou de novo, aí subiu. Aí desceu, deu mais um toque aqui, mais outro toque aqui, mais outro toque aqui, mais outro toque aqui. Então, formou uma caixa. Aí quando ele resolveu subir, ele bateu no mesmo ponto onde ele tinha parado antes. Formou aquela consolidação. Então aqui a gente não opera nessa caixa aí, tá? No momento que identificou uma caixa, não opera mais, deixa sair, né? Lembra que a gente está num momento de crise. Não sabe se sobe, se desce, se sobe, se desce. Tá? Então aqui vocês têm que deixar passar tudo que tiver de oportunidade, deixar passar. Beleza, e aí ele saiu da caixa aqui, ó. Ele saiu da caixa e nós já estamos nos direcionando para o fim do pregão. Tá? Aqui, olha só onde ele deu essa entrada. Essa entrada aqui, eu não vou nem falar nada, né? Olha ali, olha a distância, 1.600 pontos. Então, e mesmo assim, ele, claro, ele estopou, né? Ele foi ali, deu stop, mas depois ele foi lá e acho até que deu 500, ó, deu 500 pontos, tá? Então, mas aqui não era para ter entrado, não era para ter entrado, justamente pela distância e justamente porque recém saiu da caixa, olha só, como ele recém saiu da caixa, ainda tem uma certa turbulência. E o que aconteceu? O preço voltou. Porque a chance dele voltar para a caixa é grande. E ele quase bateu aqui, ó. Se tu for ver, olha aqui esse preço, ó. Ele quase bateu no topo da caixa de novo. E aí ele iria ter 1, 2, e iria ter um terceiro aqui. Tá? Então teve 2 toques em cima e um monte de toques embaixo, né? Um monte. Tá? Beleza. O mercado agora está encerrando, tá, galera? O mercado está encerrando. Então nós fechamos hoje com 2 loss, ó, 2 loss, candle 18, candle 58, sendo que um deles dava pra gente evitar. Uma coisa que é importante, né? Olhem só, não sei se vocês usam esse quadro aqui, ó, mas no próprio Profit tem lá no menu, deixa eu ver qual é o menu, menu ferramentas, deixa eu ver se é no ferramentas ou é no, deixa eu ver aqui, ferramentas, notícias, é o que eu estou procurando, não é no ferramentas, deixa eu ver, opções, negociação. É porque eu não uso... Ah, tá, óbvio. É no menu notícias. É que o menu notícias não tinha antigamente, né, nas outras versões. E eu nunca usei o menu. Eu sempre uso o íconezinho que tem ali, o íconezinho dos notícias. Mas vocês, quem tá com a versão atualizada aí, menu notícias, notícias. E aí vai ter essa janelinha aqui, ó. Então, olha só o dia de hoje, como é que foi de notícias, ó. Olha aqui. Isso aqui, ó. Ah, ele não pega nessa janela? Ah, pera aí, ele pega sim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó. Isso aqui é o mais importante que vocês têm que analisar, tá? Olha só, nós tivemos então notícia relevante antes de abrir o mercado. Nós tivemos uma notícia forte às 9h30. Depois nós tivemos uma notícia forte às 11h. Depois nós tivemos uma notícia forte às 11h30. Depois uma notícia forte ao 12h30. Né? Olha só, isso aqui não é um dia normal. Dia normal é tu ter uma notícia lá que outra. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, por exemplo, ontem. Não consigo ver as notícias de ontem, ele
Ele não coloca para nós aqui, só consegue ver as notícias de hoje e talvez as de amanhã. Olha as notícias de amanhã, o que já tem. Ó, nós temos notícias forte aqui às 9, depois 9h30. Ó, 9h30 tem uma bem importante. 10, às 11 e depois às 3. Amanhã também vai ser um dia com bastante notícias, tá? Então isso aqui são coisas que a gente tem que ficar ligado. Normalmente dentro desses horários de notícias acontece um movimento mais forte e tudo mais, tá? Então se liguem nessas coisas para não ter problema. Beleza, o mercado está fechando. E o dólar, gente? Como é que foi o dólar? Olha lá. O dólar deu uma entrada muito nada a ver, né? Essa aqui. Essa entrada... Opa! Essa entrada aqui não era para ter operado, porque estava longe demais. Essa aqui também. Eu acho até que essa aqui também. Acho que as 3 entradas, vamos ver. Essa aqui eu me lembro, ó. Olha a distância. Essa aqui estava 100 pontos de distância. Só se fosse louco para entrar aqui. Aqui também estava acho que 60 pontos. Ó. 60 pontos de distância também não era para entrar. E essa daqui, se for ver, 60 pontos também. 67 pontos. Então só entradas muito afastadas da linha de ouro. Agora olha só. Se fizer a mesma linha de raciocínio, olhar aqui, ó, o topo anterior, tá? Se pegar o topo anterior e puxar até a linha de ouro, tu vai ver que tem 130 pontos. Se tem 130 pontos, como é que ele me dá uma entrada logo em seguida ali, uma entrada de compra? É mais fácil o preço que está a 130 pontos de distância, é mais fácil o preço voltar para a linha de ouro ou é mais fácil o preço me dar mais 15 pontos, né? Então, claro que ele pode dar mais 15 pontos, se tiver numa forte tendência de alta, que no caso se confirmou, né? Ele se confirmou numa forte tendência de alta, mas o normal neste momento aqui era o preço fazer isso aqui, ó. Fazer isso. Voltar para a linha de ouro. E não fez, ele ameaçou voltar. E aí, quando ele chegou aqui, ele deveria ter descido, mas não, ele resolveu subir, rompendo o topo anterior, descendo, subindo de novo, rompendo o topo anterior, e assim foi, entendeu? Então são coisas que a gente não tem controle. É uma notícia que sai, é uma informação diferente que sai no mercado, é o Lula, o Bolsonaro, o Ciro, algum pré-candidato vem, fala alguma coisa, é uma notícia, é uma reportagem que descobriram alguma coisa, isso tudo mexe com o mercado. Certo? Beleza. Para encerrar, o videozinho de hoje é rápido. Olha só o que eu... Né, no vídeo de ontem, que eu fiz ontem, domingo, eu acabei não mostrando qual era a ideia, né? Mas... Olha o que eu tô inventando moda aqui, ó. Eu expliquei sobre o vídeo, né? O que eu estava pensando em fazer. Mas a ideia era mais ou menos essa, ó, estamos no índice, tá? Então, olha só, quando ele rompe... Vamos ver se eu consigo fazer uma ideia diferente aqui. Ó, quando ele rompe esse fundo aqui, ele rompeu o fundo, ele fica vermelho. Ficou vermelho. Aí ele daria uma entrada de compra, de venda roxa. Então, é só para saber que aqui ele tem uma estrutura de venda. Essa era a minha ideia. Aí aqui, por exemplo, ele desceu e aqui pintou de vermelho, quando ele rompeu esse fundo. Aí aqui quando ele subiu, ele passou desse topo aqui, ele pintou de verde. Então se desse uma entrada aqui, obviamente, se a gente estivesse acima da linha de ouro, né, ele estaria dentro de uma estrutura. Tá? Então essa é a ideia. Ó, aqui, por exemplo, ó, ele rompeu esse fundo, ficou vermelho e deu uma entrada roxa. Então aqui seria uma entrada, que foi o que a gente acabou levando. Não, essa aqui deu gain, ó. Essa daqui deu gain. Tá? Então o que vocês acham dessa sugestão, né? Ó, aqui também, ó, rompeu o fundo, ficou vermelho, e aí depois ele deu uma entrada roxa. E aí pagou, ó, chegou a pagar, né? Porque depois ele subiu, depois ele desceu, depois ele subiu. Não, aqui a gente saiu na proteção, tá?
É mais ou menos essa a ideia. Eu só estou fazendo um teste, não quer dizer que eu vá colocar, tá? É só um teste. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui para trás. Opa, eita. Ó, aqui, ó. Quando ele rompeu o topo, ele ficou verde. E aí ele deu uma entrada no verde claro. E aí aqui deu alguns pontinhos. Entendeu? Vamos ver se eu acho mais alguma outra aqui. A ideia era só para mostrar que ele está dentro de uma estrutura. Porque às vezes, principalmente quem está chegando agora, o pessoal ainda não viu os vídeos anteriores e já sai operando. E eles não sabem o que é uma estrutura de alta, uma estrutura de baixa. Não sabe que a gente, quando eu comento que ele rompeu o topo anterior. Tá? Então eu pensei nessa ideia, se fosse interessante, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Só deu venda, ó, o mercado está muito vendedor. Tô voltando para trás aqui para achar alguma, ó. Aqui, ó. Ó, rompeu o topo anterior, fica verde. Rompeu o topo anterior, fica verde. E assim vai. Certo? Deixa eu tirar daqui antes que façam confusão, né? Beleza. Certo, pessoal? Então a ideia era só essa, só mostrar que dava pra gente ter escapado do primeiro loss de hoje. Antes do loss eu já havia comentado hoje de manhã, né? Eu já havia comentado sobre essa. Opa, tô longe aqui, vamos voltar para lá. Aí, ó, hoje de manhã eu já tinha comentado, antes desse cara entrar aqui, eu já tinha falado sobre isso. Olha, o fundo tá muito longe, a ideia é que ele volte. Mas é aquilo, é uma entrada padrão, é uma entrada arriscada, e aí a gente entrou. Eu levei loss aqui, aí depois esse outro aqui eu não peguei, eu não tava aqui na hora, e eu peguei esse outro, eu peguei um gain. Então eu peguei um gain e um loss, tá? Mas acho que a galera hoje levou esses dois loss. O que a gente recomenda? Se tu levou dois loss no índice, encerra a operação, não opera mais. Então no caso aqui hoje foi um loss aqui e um loss aqui, e depois é que veio o gain. Aí então tu já estava fora do mercado, beleza? Operar sempre com consciência, não extrapola o seu capital. Uma outra e última sugestão é o seguinte: essa semana nós estamos em período de pré-eleição. Eu acho que seria bem interessante não operar essa semana, tá? Seria bem interessante não operar essa semana. Deixar passar esse momento. Então, principalmente quem já está machucado, quem já levou seus loss aí, 2, 3 loss, espera virar o mês, espera passar essas eleições para ficar menos volatilidade no mercado, tá? Fica a dica aí para quem já está meio calejado, né? Não pegar esses movimentos de tanto, ou dar uma olhada nas notícias. Se tiver muita notícia no dia, deixa meio de lado, porque fica muito volátil, tá? É isso, tá? O mercado já fechou? Não, ainda não fechou. Agora são 10 para 6, né? Aí agora, Lelian, se ele fechar para baixo, vai pintar. E aí vai dar uma entrada excelente, vai dar gain. Claro que não, né, galera? Tá, então falta 5 minutinhos para o mercado fechar. Era só para passar para dar uma analisada nessas questões. Belezinha? Vamos nos falando. Um abraço.